Bom dia, meus alunos! Eu sou a Lorena, eu sou estagiária da FAEL e hoje eu vou ter a oportunidade de estar falando com vocês sobre frações. E como a aula é para o EJA, nós já somos adultos. No mínimo, a gente já tem um certo conhecimento de mundo. Então, a gente lembra muito de fração quando chega o salário e a gente sabe que o salário está na metade, está no meio, está 1/2. Então, a gente consegue entender quando a gente fala de frações, quando a gente fala de salário, né? Que ainda falta quase o mês todo e a gente ainda não conseguiu chegar no final. Pois bem, vamos fazer então uma revisão aqui de frações, tá? O tema da aula de hoje é introdução de frações. Você já ouviu falar em frações. Então nós vamos lembrar aqui. Você pode não saber o que é fração, mas com certeza você já ouviu frases como essas. Eu comi 2 cestos de chocolate. Ana está usando meia 3/4. Seu Joaquim comprou 1/4 de boi. Eu estou com uma fome que sou capaz de comer 1/3 de uma pizza. Essas frases representam como as frações estão presentes em nossos cotidianos. Eu espero que você tenha imaginado aí outros tipos de frações do seu dia a dia, como essa do salário que eu disse, né? Definições de fração. Os numerais que representam os números racionais não negativos são chamados de frações. E os números inteiros utilizados na fração são chamados numerador e denominador, separados por uma linha horizontal ou no traço. Então, quando a gente fala de fração, a gente tem um número em cima, que é chamado numerador, e o número de baixo, que é chamado denominador. Podemos também usar barras na lateral, transversal, para justificar esse número. Onde numerador indica a quantas partes são tomadas do inteiro, isso é, o número inteiro que é escrito sobre o traço de fração, e o numerador indica quantas partes dividimos o inteiro, sendo que este número inteiro deve necessariamente ser diferente de zero. Então, a gente tem o numerador e o denominador. O numerador e o denominador são termos da fração. Observe a figura. Então, a gente tem aqui uma parte verde, que corresponde a 1, e da figura total, que são 8 partes. Agora, se a gente falar na parte branca, a gente tem 7 partes brancas para o total de 8 da figura. Quando a gente lê as frações, a gente lê da seguinte forma. Quando o denominador for 2, nós dizemos meio. Quando o denominador for 3, nós dizemos terço. 4, quartos, quinto. 5, nós denominamos quintos. 6, nós denominamos sextos. E assim você vai encontrar na sua tabelinha, na sua apostila. Aproveite para ler todos os números e aprender a forma correta de ler as frações. Aqui nós temos alguns exemplos de como a gente vai ler. Então, a gente tem 1/4, a gente lê 1/4. 4/5, nós lemos 4/5. Aqui nós também lemos quinto, 5/8, lemos 6/9, 3/10, 7/100, 25 milésimos e 36 de milésimos. Aqui nós podemos determinar outros tipos de fração. Nós lemos também 2/13, 8/15, 17/20, 23/50. Aqui nós temos outros tipos de fração,
que representam menos que a unidade, uma parte da unidade. Essas frações são chamadas frações próprias, por exemplo, 3/4. Aqui nós temos outro exemplo de frações aparentes, que são 9/9 e 10/5. Aqui nós temos frações impróprias, mas não se preocupe não. Nós vamos voltar nessas partes de denominação de fração nas nossas próximas aulas. O que eu queria mostrar para vocês agora é um exercício para que vocês possam estar fazendo. Ele está lá na nossa apostila, no nosso e-mail. Você vai abrir o seu navegador e vai digitar esse endereço no navegador. Digitou o endereço, está acompanhando aqui com o meu mouse? Digitou o endereço, digitou Enter e nós vamos ter aqui um exercício para fazer. Esse exercício vamos ler aqui. Item 1, marque V ou F nas afirmativas abaixo. Primeiro quadradinho, o comprimento de C é a metade do comprimento de F. Como que a gente vai fazer? Você vai pegar o C, vai colocar o C aqui no F. Vamos pegar o C de novo e colocar a letra C aqui no F. Então, nós vamos julgar a sentença. O comprimento de C é a metade do comprimento de F. Nesse caso, nós vamos marcar verdadeiro, porque eu consigo colocar duas letras C dentro do espaço F. Vamos para a próxima alternativa. O comprimento de F é o dobro do comprimento de C? Então, no comprimento F eu consigo colocar 2 Cs? Ótimo, verdadeiro. Você consegue perceber que é a mesma questão perguntada de formas diferentes, né? Próxima alternativa. O comprimento D é 1/4 do comprimento G? Então, vamos pensar, né? O comprimento D, ele cabe quantas vezes dentro do comprimento G? Vamos testar? A gente vai lá, pega a letra D e vamos ver quantas letras D cabe dentro do G. Então, é uma letra D, outra letra D. Então, a gente colocou duas letras D dentro da letra G. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa, porque ele está falando que o comprimento de D é 1/4 do comprimento de G. E a gente presenciou que não, que essa alternativa não está correta. Então, eu quero que vocês terminem de completar esse exercício e vocês, no final do exercício, no final do jogo, vai estar aí vendo a pontuação de vocês. É uma forma divertida, online, e uma forma diferente da gente treinar o nosso cérebro para que a gente possa fazer essas correlações de frações. E na próxima aula a gente continua as denominações de frações. Um abraço para vocês, bons estudos, e eu estou no chat. Caso precisem tirar dúvidas, só chamar a gente no chat, WhatsApp, e-mail, todas as redes sociais. A gente está à disposição sempre para atender vocês, alunos. Um abraço, uma boa tarde.